a Alemanha hoje é um dos países mais conhecidos do mundo. Sem contar também que a Alemanha tem uma história muito complexa. Primeiro foi uma monarquia, depois virou uma república, depois virou uma ditadura depois virou dois países, a Alemanha Ocidental e Oriental, e depois da queda do Muro de Berlim se reunificou e virou a Alemanha de hoje. Mas muita gente deve estar perguntando, qual a história da Alemanha antes do Império Alemão? Bem, eu vou explicar agora. Antes de começar, eu preciso explicar o que era a Alemanha antes do Império Alemão. A Alemanha era antigamente vários reinos, ducados, principados, várias monarquias diferentes. Toda aquela parte lá, tipo o reino da Prússia, etc., tudo era o Sacro Império Romano Germânico. Só que todos sob a liderança de um único imperador, enquanto cada região lá tinha seus próprios monarcas e chefes de estado. Depois que o Sacro Império Romano Germânico foi desfeito, o imperador Francis II abdicou e virou imperador da Áustria. A ponto de curiosidade, galera, Francis II era o pai de Leopoldina, que foi a nossa imperatriz e a esposa do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. O que interessa, em 1806, graças a um general francês, o Sacro Império Romano Germânico foi desfeito. Aquele mesmo general criou a Confederação do Reno para meio que reorganizar lá, entendeu? Mas a Prússia não gostou disso e eles declararam guerra à França. Mais tarde, esse mesmo general, que havia virado imperador da França, Napoleão Bonaparte, acabou abdicando, e em seu lugar a monarquia francesa, sobre a Casa Real de Bourbon, foi restaurada. E quem foi o rei? Luís XVIII. Ele era irmão do último rei, Luís XVI, que é o rei francês que é famoso por perder a cabeça. Depois que ele morreu, ele não tinha filhos. Então ele foi sucedido pelo seu irmão, que virou Charles X. Isso é porque, galera, Charles I é ninguém mais, ninguém menos que Carlos Magno, ou Charlemagne, porque Charlemagne significa Charles the Great, Carlos o Grande, ou Carlos Magno, Magno de magnífico. Só que esse rei Charles X, ele queria a volta de uma monarquia absolutista. Aí o que é que isso gerou? A Revolução de Julho. Só que ao invés da Revolução passada, que acabou com a monarquia francesa, essa não acabou com a monarquia, não. Essa só queria outro tipo de monarquia. Uma monarquia mais democrática. Então, quando o rei Charles X abdicou e foi derrubado, o Orleans virou rei da França. Esse rei era Luís Filipe I. O título dele não era rei da França, era rei dos franceses. Vamos agora para 1848. Luís Filipe foi derrubado e a Segunda República Francesa foi declarada. Adivinha quem foi o presidente dessa república? Luís Napoleão, que era ninguém mais, ninguém menos que o sobrinho do próprio Napoleão Bonaparte. Enfim, ele viu que a situação lá na França não estava boa, etc. Então o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu declarar o Segundo Império Francês e se declarar imperador da França, igual como seu tio havia feito. Enfim, galera, eu tô falando a história da França porque a França é super importante na unificação alemã. Agora vamos para os estados germânicos. O principal reino germânico era o reino da Prússia. A única coisa que tinha em comum sobre esses reinos é que todos falavam a mesma língua, alemão. Foi criada a Confederação Norte Germânica, de todos os reinos lá, entendeu? Incluindo o Império da Áustria, que tinha uma parte que falava alemão, sem contar que o próprio imperador da Áustria falava alemão também. Só que já tinha, assim, uma ideia de criar um país chamado Alemanha. Só que era bem difícil, sabe por quê? Porque tinha dois planos. O primeiro era a Grande Alemanha, que ia incluir a Áustria como o país que lideraria a unificação. A Áustria, naquela época, era um império
império, o Império Austríaco. Se vocês não sabem a diferença de império e reino, deixa eu explicar agora. Um rei governa só um tipo de povo, entendeu? Um tipo de pessoa só. Já o império governa vários tipos de povos, de várias culturas, religiões, tudo diferente. E o segundo era a Alemanha Menor, que não ia incluir a Áustria e até a Prússia no comando, sobre um cara chamado Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era um nobre que havia virado chanceler da Alemanha, e ele já tinha planos de fazer a Prússia o estado germânico dominante da região. Ele começou simplesmente melhorando a diplomacia com o país, fazendo aliança. Resumindo, ele tentou deixar a Prússia fora de brigas. E ele sabia também que uma hora, se ele tentasse unificar a Alemanha, ia dar muita porque vários daqueles estados tinham influências que não eram da Prússia, como, por exemplo, alguns tinham da França, outros tinham da Áustria. Na Dinamarca aconteceu algo interessante. O rei da Dinamarca, Christian IX, também era duque de Schleswig e Holstein. Isso é porque, galera, os duques de Schleswig e Holstein, desculpe, é que eu não sei falar Schleswig direito, eram parentes distantes dos reis da Dinamarca. O último rei da Dinamarca havia morrido sem deixar filho. Então, quem era o parente mais próximo que poderia ser nomeado rei? Era ninguém mais, ninguém menos que o próprio duque de Schleswig e Holstein. Só que assim, Schleswig e Holstein eram estados alemães, entendeu? Por isso que em 1864 a Prússia e a Áustria foram pra guerra contra a Dinamarca para tomar esses dois territórios. No final, ambos foram sucedidos e a Prússia ficou com Schleswig e a Áustria ficou com Holstein. Porém, a divisão não deu tão certo assim, entendeu? Agora já tava começando a ter uma disputa grave entre a Áustria e a Prússia. Sem contar também que a Prússia acabou ocupando Holstein, que era da Áustria. Essas disputas eventualmente viraram o quê? A Guerra Austro-Prussiana, que foi pouco tempo, durou apenas 7 semanas. A Áustria se aliou com vários reinos germânicos, já a Prússia se aliou com outros reinos germânicos e o recém-formado Reino da Itália, que foi quando o rei da Sardenha, Victor Emanuele II, foi coroado rei da Itália. E a Prússia que saiu vitoriosa nessa guerra. No final, a Áustria perdeu toda a sua influência sobre os reinos germânicos. E não só isso, a Prússia anexou vários reinos. O plano da Prússia de unificar a Alemanha e ser o líder dessa unificação já estava dando certo. A antiga Confederação Germânica foi desfeita e em seu lugar Bismarck criou a Confederação Norte Germânica, que tinha o trabalho de terminar a unificação entre a Prússia e os outros países lá. Bem, agora só falta os estados germânicos de baixo para terminar a unificação. Só que tinha um problema, a França tinha uma influência grande sobre esses estados. Então, a única solução de Bismarck para reunificar a Alemanha era, sabe qual? Guerrear com a França, fazer eles perder a sua influência na região e pronto, o tão sonhado sonho de uma Alemanha unificada estaria resolvido. Então Bismarck fez uma coisa extremamente esperta. Ele esperou. Só isso, ele esperou a oportunidade perfeita chegar. E finalmente chegou em 1863, quando a Espanha teve uma revolução que acabou tirando a rainha Isabel II do poder. Resumindo, a Espanha agora é um reino sem rei. Então, o que aconteceu? Alguns nobres da Espanha fizeram uma carta convidando o príncipe Leopoldo de Hohenzollern, que fazia parte da mesma casa que o rei da Prússia naquela época, Wilhelm I, para ser rei da Espanha. Leopoldo e Wilhelm I estavam considerando se deveriam aceitar ou não. Mas Bismarck, que viu essa como a oportunidade perfeita e exigiu para que Leopoldo aceitasse, por 2 motivos. Isso ia deixar a França da vida, vendo que tinha um parente do imperador prussiano no trono espanhol. 2, a Prússia tem um aliado gigante que, caso durante uma guerra franco-prussiana, eles poderiam usar o solo espanhol para invadir a França. Vamos falar, Luiz Napoleão, ou Napoleão III, soube sim que talvez Leopoldo seria rei da Espanha, e ele ficou como?
Então ele enviou várias cartas para o rei Wilhelm I para que ele não aceitasse o trono da Espanha. Essa demanda foi obedecida e ele não aceitou. No final, quem virou rei da Espanha foi Amadeu, que fazia parte da tão famosa Casa Real Italiana de Savoy. Depois disso, o Wilhelm I, que era o rei da Prússia, escreveu uma carta para Napoleão falando lá que ele não ia aceitar o trono espanhol, sei lá o que. Só que aí o que aconteceu? Bismarck viu essa como uma oportunidade perfeita. E sabe o que ele fez? Pegou o texto, rabiscou algumas coisas, apagou e escreveu coisa por cima para meio que se os prussianos estivessem mexendo com os franceses. A carta bagunçada chegou, Napoleão viu, ficou o povo francês soube disso e pediu guerra, até que eventualmente a França declara guerra à Prússia, e assim começa a Guerra Franco-Prussiana. França esperava que os reinos germânicos do sul iam lutar ao lado deles, como a Bavária, etc. Só que eles lutaram? Não. Eles fizeram o contrário. Eles se aliaram imediatamente assim que a guerra começou com a Prússia. Aí pronto, a casa caiu para a França, pois agora a França estava literalmente encurralada. O que é que aconteceu? França tentou fazer uma ofensiva na Prússia e nos reinos germânicos lá, só que deu errado. A Prússia fez uma outra ofensiva que deu mais certo. É sério, teve várias batalhas ali, várias bem sangrentas, aliás, mas a França só perdia. A França não conseguiu ganhar nenhuma batalha durante essa guerra. Ou eles até ganharam, mas por custo muito grande. Até que chegou a tão famosa Batalha de Metz. Essa batalha estava sendo comandada por Napoleão III em pessoa. Eu quero dizer, galera, que ele não estava comandando lá do seu palácio cartas para os generais. Não, ele estava lá mesmo durante a batalha, em pessoa. Ele estava lá mesmo, vendo seus soldados lutar, etc., vendo a artilharia, tudo. Ele estava lá na hora. Vendo que o exército prussiano naquela época era formidável, ele se rende. Assim que Napoleão se rendeu, ele meio que foi obrigado a abdicar do trono. E assim, a França estabeleceu uma terceira república. Só que a guerra havia acabado? Não. Antes da guerra, Bismarck havia completamente modernizado o exército prussiano, tornando o exército prussiano um exército da hora, um exército poderoso. E deu certo, porque o que aconteceu? O imperador da França havia sido deposto, a França acabou de virar uma república, os prussianos marcharam sem problema nenhum até Paris, onde cercaram a cidade. Os franceses tentaram várias vezes quebrar o bloqueio, só que o exército prussiano estava fortaço naquela época, ou seja, deu não. E os prussianos só conquistaram mais território, até que eventualmente chegou uma hora onde os franceses decidiram se render. As monarquias germânicas do sul concordaram sim em se reunificar com a Confederação Norte-Germânica e assim criar o Império Alemão. Então, no dia 18 de janeiro de 1871, no Palácio de Versalhes, antigo palácio dos monarcas franceses, o rei da Prússia, Wilhelm I, foi coroado Kaiser ou Imperador da Alemanha. E assim, galera, nasce o tão famoso Império Alemão. 10 dias depois que o Império Alemão foi feito, a França se rende e a guerra acaba. Só que deu tudo certo para a França no final? Não. Como você sabe, galera, a Prússia havia bloqueado a cidade de Paris. O povo de Paris lá já tava faminto e da vida. Aí o que aconteceu? Teve outra revolução. Como um tratado de paz, a França seria obrigada a 1. Reconhecer o novo Império Alemão, 2. Pagar cerca de 5 bilhões de francos e 3. E o mais doloroso, eles teriam que dar o território de Alsácia e Lorena para o Império Alemão. Resumindo, a França foi completamente humilhada e perdeu quase toda sua influência na Europa depois dessa guerra. Como eu falei antes em 2 vídeos, o Império Alemão era uma monarquia federal. Todas as monarquias que vocês ouviram, tipo o Reino da Bavária, o Reino da Saxônia, o Ducado de Nassau, o Reino de Württemberg, o Reino da Prússia, o Ducado de Hesse, todos ainda existiam. Eles tinham só um imperador, ou Kaiser, mas cada região tinha suas próprias famílias reais.
O Império Alemão teve só mais 2 imperadores. Depois de Wilhelm I, teve o seu filho, que virou Friedrich III, e o seu neto, que foi o último imperador alemão, Kaiser Wilhelm II. O Império Alemão viveu até 1918, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. No final, todas as monarquias alemãs foram abolidas e a Alemanha virou uma república, sem contar que a França recuperou o território de Alsácia e Lorena. A Alemanha virou uma república e mais tarde virou o quê? Uma ditadura sobre um cara que eu não vou falar o nome. Depois foi dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental, até a queda do Muro de Berlim, e a Alemanha foi reunificada e hoje é a Alemanha que nós conhecemos. É isso aí, galera. A história da Alemanha é bem louca e bem cheia de aventura. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e falou!